de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua carga. Amém? O tema dessa palavra hoje é: cada um deve carregar a sua carga. Você está carregando muita carga? Quais cargas você está carregando que talvez não seja sua? Quando nós olhamos para essa passagem de Gálatas, capítulo 6, diz assim: porque cada pessoa deve carregar a sua carga. Qual carga você está carregando que não é sua? Ou quais cargas você está carregando demais que não dá para você viver? Vem cá, Gil. A Bíblia fala que... Só isso vai caber, põe. A Bíblia fala que nós temos uma carga, certo? Que o Senhor, Ele fala assim: me dá a sua carga pesada que eu vou te dar a minha leve. Então, todo mundo naturalmente já tem uma carga. Temos uma carga que nós carregamos, que é natural da vida. Só que essa carga é pesada? Não. Está leve? Está leve. Dá para carregar? Sim. Dá para continuar? Sim. Tá. Só que aí o que nós fazemos? Nós não nos alegramos com essa carga, nós arrumamos outras, né? Não, é para segurar, pode segurar. Está pensando o quê, folgado? Você vai carregar todas, porque você não está satisfeito com a carga que Deus te deu. Então, você vai arrumar outras cargas, outras situações. Tome, segure. Tem mais. Se vire. Toma. Ficou bom agora? Ficou saudável? Ficou bom para carregar? Não. Por quê? Desconfortável. É desconfortável, porque Deus te deu uma carga. E aí, continua segurando aí. Continua segurando. O que o Senhor fala? Que nós devemos carregar as nossas cargas. O que significa essas cargas? Primeira carga: porque não estou sabendo viver a vida que Deus me deu. Solta aí as cargas. Porque o Senhor te deu uma carga, não foi? Essa não é leve? Mas aí, você carrega a carga do viver aquilo que você não pode. Você ganha, um exemplo, 5 mil, mas quer viver como se ganhasse 10. Põe só a mão. Você quer viver como se ganhasse 10 mil, tá bom? Não, né? Ficou boa essa carga? Ostentação. Você vive uma carga, às vezes, põe aí na outra, uma carga, às vezes, familiar, né? Você casou com um jugo desigual, você quer vir para a igreja, a mulher quer ir para a farra, casou com um jugo desigual. Muitas vezes, você não tem conhecimento de nada, né? E aí você quer continuar essa vida, tá bom? Não. Sabe por que muitas vezes nós vivemos uma vida sobrecarregada? Porque nós queremos viver uma vida que não é nossa. Deus nos deu uma vida leve. Mas eu quero viver o carro que eu não tenho, né? Eu quero casar porque eu quero casar com uma mulher lindona, maravilhosa, mas ela não quer saber de Deus. Eu quero muitas vezes viver a vida do meu jeito. Não quero servir a Deus. Muitas vezes eu quero carregar cargas que não são minhas. O que acontece com isso? A vida fica pesada? Fica, porque se você ganha 2 mil e quer andar como quem vive com 10, vai ficar pesado, não vai? A carga não vai ser boa. Segunda coisa que nós podemos aprender aí: pegar a carga dos outros. Aí o irmão está com um problema e você fala: não, irmão, eu vou te ajudar. Pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar. O irmão está endividado, aí você vai pegar a dívida dele para você pagar. O irmão está com um problema que ele não quer largar as drogas, não quer largar nada. Não, irmão, eu vou te ajudar. Estou contigo. A Bíblia fala que
nós devemos ajudar uns aos outros. A Bíblia não fala que a gente tem que pegar a carga do irmão. Porque você já tem uma, vira? Você não já tem uma? Só que a sua é leve. Sabe por que a nossa fica pesada? Porque nós queremos, às vezes, carregar todo mundo nas costas. Nós queremos fazer tudo para os outros, sendo que nós não estamos dando conta nem das nossas cargas. Porque a nossa carga ela já tem um peso, mas ela é leve. Mas se eu pegar a carga de viver o que eu não posso, né? De pegar a dificuldade do irmão para me carregar e sair carregando todas as cargas, eu não vou conseguir fazer aquilo que eu gostaria de fazer. E aí, baixa aí, vai, agora baixa. Vai abaixando devagarzinho. Isso. Aí a vida vai ficar como? Muito difícil, muito pesada. E você vai dizer assim, eu não consigo orar mais, eu não consigo ler a Bíblia mais, eu não consigo viver uma vida santa mais. Não é porque a igreja mudou, não é porque você não tem Deus, não é porque você não ouve Ele, é porque as cargas que você está carregando são tão grandes que você não consegue mais ouvir Deus. Você não consegue mais entender o que Deus está querendo falar com você, porque você tem muita carga para carregar. Sendo que a carga que o Senhor nos deu é o quê? Leve. Por que você está carregando a carga do seu irmão, do seu marido, dos seus filhos, dos seus amigos, da igreja? Você está entendendo? Muitas vezes nós estamos carregando a carga. Você chega em casa, o marido vai assistir TV, você vai lavar a louça, vai cuidar das crianças, vai fazer as coisas tudo sozinha. Às vezes, vice-versa, né? Às vezes, você está carregando a carga dos seus filhos. Você não põe os seus filhos para fazer nada, você faz tudo por eles. É uma carga. Vocês estão me entendendo que muitas vezes nós pegamos a carga de todos, está pesado? Está doendo aí? Fica aí. Nós pegamos a carga de todo mundo. E nós falamos assim, eu estou cansada. Eu estou cansado. Eu não aguento mais. Me diz, se uma pessoa dessa vai conseguir ler a Bíblia? Me diz se uma pessoa dessa vai ter mente para conversar com Deus? Não, porque ela está preocupada com a dívida que ela tem para pagar. Ela está preocupada com o filho. Ela está preocupada com o marido. Ela está preocupada com tudo. Essa sobrecarga não nos permite ter uma vida leve. E muitas vezes nós estamos colocando a culpa em quem? Em todo mundo. Todo mundo tem culpa. Menos eu, que não quero soltar as cargas. Muita gente tem vivido dessa forma hoje. E tem esquecido o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala que nós acabamos de ler? Que cada um deve carregar as suas cargas. Então, pega a carga do seu marido e dê para ele. Ele é o homem da casa, ele é o provedor, ele é o protetor, ele é o responsável. Assim como a mulher também tem a sua responsabilidade, entrega a responsabilidade dela para ela. Os seus filhos também precisam ter responsabilidades. Dê a responsabilidade para eles. Você vai ficar carregando essas crianças na cabeça até quando? Até quando você vai carregar? Solta a carga. Já deu para levantar, né? Melhorou, né? Deu para levantar um pouquinho. Quais são as cargas? É a carga financeira? Financeira ficou aqui, né? É a carga financeira? Vende tudo que você tem, meu filho. Vai ser feliz com um fusquinha. O importante é você carregar a carga leve, não a pesada. Para que ostentar? Para que mostrar o que você não é? O importante não é o que você tem, o importante é o que você é. Às vezes você está com muitos problemas e não está conseguindo largar esses problemas porque você não quer largar. Você prefere continuar com essa carga, porque às vezes essa carga é status para você. Às vezes essa carga, você também se esconde atrás dela. Porque você mostra uma vida linda, maravilhosa, mas por dentro não tem nada disso acontecendo. Você está carregando uma carga que não é sua.
A terceira carga. A primeira é porque não estamos sabendo viver a vida que Deus nos deu. A segunda, pegar a carga dos outros, do marido, do filho, dos amigos, da igreja. Faz tudo na igreja, tudo. Não precisa fazer tudo, não. Passa a missão para outras pessoas. Tem outras pessoas também que podem ajudar. Não, mas eu quero fazer tudo, porque eu me sinto bem. Será que está se sentindo bem? Ou está pegando todas as cargas? Nós somos um corpo, não é para você morrer só. A Bíblia nos ensina que nós devemos ajudar, auxiliar e não pegar tudo de todo mundo. Muitas vezes, quando nós vemos as pessoas com dificuldade, nós entramos na brecha por essas pessoas e não colocamos elas na brecha. O problema é delas, elas têm que aprender a sair desse problema. E nós precisamos ensiná-las a sair, não pegar o problema para nós. Quando nós pegamos o problema para nós vamos arrumar mais uma carga. A nossa função é auxiliar, é conduzir, é guiar, é mostrar o caminho e não fazer as coisas para as pessoas. Amém? E o que nós aprendemos no verso 5? No verso 7, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Muitas vezes nós ficamos assim, mas por que a vida está tão pesada? Por que está tudo tão difícil? Por que as coisas não rompem? Por que as coisas não saem do lugar? Porque estamos carregando um monte de bagagem que não são nossas. Estamos querendo levar todo mundo na cabeça. Estamos querendo se preocupar com todo mundo e esquecemos que nós temos uma bagagem leve. E por que você não está vivendo essa bagagem leve? Por que você não está vivendo essa bagagem leve? Porque muitas vezes você não tem coragem de jogar essas bagagens fora. Hoje você vive a colheita dos últimos 10 anos que você plantou. O que você plantou nesses últimos 10 anos? O que você plantou? Você já parou para pensar nisso? O que você plantou nesses últimos 10 anos? Falta de oração, falta de leitura bíblica, só gastar, viver brigando com todo mundo, viver reclamando, viver murmurando. O que você plantou nesses últimos 10 anos? Porque nós, muitas vezes, nós paramos e ficamos pensando, o que está acontecendo? Que nada na minha vida está funcionando. Está acontecendo que, nesses últimos 10 anos, você plantou tudo errado. E você quer colher tudo certo. Não tem como. Se nós plantamos mamão, vai nascer mamão. Se nós plantamos limão, vai nascer limão. Não tem como plantar mamão e nascer limão. Nós ficamos nos questionando e brigando com nós mesmos, mas não paramos para olhar quais são as cargas que nós precisamos jogar fora. Nós não olhamos quais são as cargas que nós precisamos soltar, porque o nosso fardo é leve. Por que está pesado? Porque você tem um monte de bagagens que você quer carregar e você não quer soltar. Você não quer deixar ir. Você não quer dizer assim, pode ir, eu vou ficar livre. Eu vou caminhar livre. Eu vou caminhar leve. Você entende? As cargas que você está carregando são suas? Você já parou para pensar nisso? As cargas que você está carregando são suas? A bagagem que você está carregando é sua? Ou são dos outros? Ou são falta de conhecimento? São falta de você abrir a mente? São falta de você mudar a rota? É falta de você parar para analisar o que você está vivendo? O que é? Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala que do Senhor não se... Você já viu alguma situação diferente disso? Sabe, muitas vezes muitos pais reclamam porque os filhos são isso e aquilo. Mas o que você plantou? O que você plantou? Né? Quem criou essas crianças fomos nós, que somos os pais.
que você plantou para você colher hoje? Nós não queremos olhar para nós e assumir que nós pegamos cargas, que nós não queremos mudar, que nós não queremos aprender, que nós não queremos viver um novo tempo, e nós jogamos a culpa em todo mundo. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu patrão, a culpa é das pessoas que estão ao meu redor. Todo mundo é culpado. E você? Por que você carregou esse tanto de carga esse tempo todo? Por que você aceitou essas cargas na sua vida? Por que você permitiu que essas cargas fizessem parte da sua vida? Voltando lá para Gálatas, capítulo 6, vamos ler do em diante. Diz assim: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essas pessoas a se corrigir. Está vendo? Aqui Paulo fala, olha, você deve ajudar essas pessoas, porque elas estão indo para o caminho errado, ajudem. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajude uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Estão percebendo? Que muitas vezes nós estamos com umas cargas que não são nossas. Cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Quantas vezes você parou para examinar o seu modo de agir? Quantas vezes você parou para pensar o que você tem feito hoje? O que você tem feito nesses últimos 10 anos? O que você fez nesses últimos 5 anos? Nós só olhamos o ruim agora. Está acontecendo isso agora, está tudo ruim agora, está tudo dando errado agora, está tudo assim agora, mas o que você fez nesses últimos 10 anos? O que você fez nesses últimos 5 anos? Quais foram as cargas que você a cada ano foi adquirindo? Qual foi o peso que você foi adquirindo, que você hoje vê que é tudo peso, mas não consegue detectar qual peso? Porque são muitos. É financeiro, é emocional, é espiritual, é familiar. Entende? É social. Quais são os pesos que você está carregando? Quais são os pesos que você precisa jogar fora hoje? Porque quando Paulo fala, ele é muito claro. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Como que você vai repartir as coisas boas que você está ensinando se nem você está praticando, se nem você está vivendo isso? Não estou falando de perfeição, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas o mínimo que você aprendeu, você tem colocado em prática? Porque o problema é isso. Eu vejo muitas pessoas falando de finança, mas você pergunta, e a sua vida financeira como está? Aí você não pode falar, né? Eu vejo muitas pessoas falando de várias outras áreas. Mas e aí, como que você está? Você está em processo de mudança ou você está do mesmo jeito? Dos 5 anos atrás, dos 10 anos atrás? Do mesmo jeito, da mesma forma. Sabe quem é que muda a sua história? É você mesmo. É você mesmo. Quando nós nos deparamos com Cristo, nós aprendemos o caminho. Qual o caminho a percorrer? E quando nós trilhamos esse caminho, que nós sabemos qual é o caminho, a nossa história vai sendo mudada no percurso. Mas tem 10 anos que você está do mesmo jeito, com as mesmas queixas, com as mesmas reclamações, com as mesmas situações, com a mesma vivência. Passa ano e volta ano, você está vivendo a mesma coisa, aquele mesmo círculo repetitivo, aquele mesmo círculo vicioso. O que está faltando? O Gil disse que é dinheiro. O que está faltando? Você consegue perceber que muitas vezes nós estamos nesse ciclo e não conseguimos enxergar? Nós estamos, às vezes, morrendo, igual o Gil estava ali, com toda a carga. Mas nós não conseguimos parar
para olhar as cargas e jogar essas cargas fora. Porque o Senhor fala, me dá o teu fardo que é pesado, me dá as tuas coisas que são pesadas, que eu vou te dar a minha que é leve. Gente, o Senhor é perfeito. Nós é que muitas vezes não queremos nos deparar com a perfeição de Deus. Nós preferimos caminhar da nossa forma e da nossa maneira. Porque quando você depara com aquilo que Deus tem para você, você vai ver que é fácil caminhar, é fácil fazer, é fácil avançar. Mas quando eu não quero me deparar com isso, eu vou continuar carregando uma carga que não é minha. Você está com tantas cargas, mas você em nenhum momento pede ajuda, você em nenhum momento vai estudar para descobrir o que está acontecendo. Em nenhum momento você sai daquele círculo vicioso, você continua ali, morrendo ali. Tem gente que morre mesmo, porque não procura descobrir o que está acontecendo. Você já parou para analisar a sua vida e descobrir o que está acontecendo? Que as coisas não estão rompendo? Que as coisas não estão saindo do lugar? Porque nós não somos pessoas de uma só forma. Nós somos pessoas que nós temos muitas coisas ao nosso redor. Nós temos família ao nosso redor. Nós temos amigos ao nosso redor. Nós temos a nossa vida espiritual. Nós temos a nossa vida financeira. E tudo isso tem que estar caminhando em harmonia. Se não caminhar em harmonia, não vai funcionar. Você pode até ser um bom cristão, orar, jejuar, ser fogo, pezinho de fogo. Mas se sua vida conjugal não estiver bem, não vai funcionar. Você pode até estar bem financeiramente na sua vida conjugal. Você pode até estar bem na sua vida espiritual. Mas você não tem amigos. Não vai funcionar. Você vê que as cargas vão se tornando pesadas. E o Senhor nos chamou para viver uma vida plena. O que fala em João 10:10? O diabo veio matar, roubar e destruir. E o Senhor vem nos dar uma vida em abundância. Não está falando de dinheiro. Está falando em uma vida em abundância, uma vida em paz, uma vida plena, uma vida sossegada, uma vida onde você possa caminhar. Não está dizendo também que não tem problemas. Não tem ausência de problemas. Tem problemas. Mas problemas que você consegue olhar e consegue encontrar um caminho. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso. E nós ficamos como? Andando em círculo. Carregando todo esse peso, toda essa carga, sem saber o que fazer, para onde ir, como fazer. Só que nós não pedimos ajuda. Nós não procuramos ninguém. Nós não pedimos conselho. Nós continuamos com aquela vida dura e pesada, né? Dura e pesada, não sei até quando, dura e pesada, sem dar um grito, sem levantar a bandeirinha e dizer assim, ei, peraí, eu preciso de ajuda. Sabe o que isso demonstra muito? O nosso orgulho. Porque o orgulho não nos deixa voltar atrás. O orgulho não nos deixa reconhecer que estamos carregando uma carga que não é nossa. O orgulho não nos deixa caminhar nem um pouquinho mais atrás, porque o orgulho financeiro mesmo é um que a pessoa vai dizer assim, mas o que vão pensar de mim? Nossa, eu estava andando numa Ferrari, agora eu vou andar num Fusca, o que vão dizer de mim? A Bíblia fala, o que te importa? Agradar a Deus ou agradar os homens? O que te importa? Viver uma vida que não é sua? O que te importa? Mostrar para as pessoas quem você não é? O que te importa? Mostrar para as pessoas uma vida religiosa que você não vive? Mostrar para pessoas uma pessoa cristã que na verdade não é?
Porque nós estamos vivendo muito isso hoje. As pessoas têm uma capa de cristão, mas às vezes nem é. Às vezes está vivendo uma carga que nem ele dá conta de carregar. Mas ele precisa mostrar uma capa daquilo que não é. Aí eu pergunto de novo para você, o que te importa? Agradar a Deus ou agradar os homens? Quem você tem agradado nesse tempo? Quem você tem agradado? Porque quando nós estamos sobrecarregados com todas essas cargas, vou dizer para você, você não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Você não consegue ter uma vida plena. Você não consegue nem ouvir Deus, porque você está tão sobrecarregado, que você não consegue ouvir o que Deus está falando. Mas você continua insistindo e vivendo com essa carga, como se nada tivesse acontecendo, como se você fosse conseguir vencer tudo isso. Vou dizer para você, se você não jogar a carga fora, você não vai conseguir. Porque a nossa carga é leve. A que o Senhor nos deu é leve. Essa aqui pode vir luta, pode vir problemas, pode vir situações, mas você vai conseguir carregar ela. Agora, quando você está com a carga que não é sua, vão vir os problemas, vão vir as situações, só que você não vai conseguir carregar da mesma forma. Porque você não vai conseguir enxergar, porque você vai estar atolado de coisas que não são suas. De situações que você arrumou para a sua vida, que hoje você está sofrendo. Porque quem arrumou essas situações foi você. Você quer uma vida financeira que não é sua, você procura uma mulher que não é cristã, você quer viver a vida do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. E nada vai funcionar. Você vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, vai chegar aos 10 anos e vai olhar para trás e vai dizer assim, estou do mesmo jeito, estou da mesma maneira. Aí a pergunta que eu faço para você, o que você está fazendo para mudar? O que você já começou a fazer para mudar essa história? Porque toda ação há uma reação. Se ele continuar com todas essas cargas, ele vai morrer. Mas se ele soltar as cargas, ele vai conseguir caminhar. Porque as cargas trazem peso. Se com toda essa carga você dá 2 passos, sem ela você vai conseguir dar 4. Por que muitas vezes nós não avançamos aonde nós queremos chegar? Porque nós estamos com a carga que não é nossa. Nós estamos com um monte de coisas que não são nossas. Nós estamos querendo carregar todo mundo na cabeça. A casa, a família, o trabalho, todo mundo na cabeça. Por isso que aqui em Gálatas capítulo 6, verso 4, ele diz assim, que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Você tem examinado a sua forma de agir? Você tem examinado a sua forma de viver? Você tem examinado as coisas que não dão certo na sua vida? E tem um plano de ação para viver uma mudança ou você continua fazendo a coisa errada? Você não vai mudar nunca, não vai sair do lugar nunca. Tem pessoas que ficam no emprego há anos. O emprego não dá para suprir as suas necessidades, não dá para viver, mas a pessoa está lá insistindo, por que não vai fazer outra coisa? Muda. Faz alguma coisa diferente. Vai vender balinha no semáforo para ver se aumenta a renda. Faz alguma coisa. O negócio é que nós continuamos com as cargas a vida inteira. E não temos coragem de soltar. E muitas vezes Deus está dizendo assim, solta.
Eu já mandei você soltar essa carga. Eu já mandei você soltar esse problema. Eu já mandei você soltar essa situação. Eu já mandei você fazer isso. E muitas vezes nós não fazemos. E aí eu digo para você, fica pior. Porque aí nós já estamos fora daquilo que Deus está mandando a gente fazer. Nós já estamos fora da carga leve de Deus. Mas nós insistimos. Nós insistimos, nós queremos insistir. E a cada tempo que nós insistimos, mais nós sofremos. É isso que Deus quer para nós? É isso que o Senhor tem para nós? Não. Mas nós sofremos porque não queremos dar ouvido ao que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que a carga que o Senhor tem para nós é leve, mas nós queremos continuar com a carga pesada. Quando a carga do Senhor é leve, as coisas acontecem naturalmente. Você vai botar o pé e Deus vai abrir o mar. O Gil disse que vai viajar. Você coloca o pé e Deus abre o mar. Você ora e Deus abre as portas. Você já parou para pensar que nos últimos 10 ou 5 anos que você está vivendo, você está orando e as coisas não estão se rompendo? Você está orando, acontece alguns milagres, mas não acontece a abundância, acontece apenas a provisão. Aí eu pergunto para você, até quando você vai querer viver de provisão? Até quando? A provisão é a necessidade diária. Até quando você vai viver? Ah, pastora, mas é bom, claro, glória a Deus, a gente tem a provisão do dia. Mas nós podemos ter a abundância. Mas nós estamos vivendo só a provisão. Porque nós não queremos deixar as cargas que não são nossas. Nós estamos tão acostumados com as coisas velhas, com as coisas antigas. E Deus está falando assim, eu quero fazer algo novo, mas nós estamos agarrados com o velho. Mas porque desse jeito funciona, porque desse jeito é bom. Eu não vou soltar. E Deus está falando, solta. Não, mas vai dar certo. E Deus está falando, solta. Solta. E nós continuamos agarrados naquilo que Deus está falando, solta, solta. Se Deus está falando solta, é porque Ele tem algo maior. Mas nós estamos tão atolados com as cargas que nós não conseguimos ouvir o que Deus está dizendo. Nós não estamos conseguindo ouvir que Ele está dizendo coisas novas. O que é novo? Quando você casa, não é tudo novo? É o sofá novo, é a cama nova, é o lençol novo, é a colher nova, é o prato novo. Não é tudo novo? Não é bom o novo? Depois, quando você completa 2 anos, 3 anos, as coisas vão ficando velhas. Aí você não tem que trocar essas coisas velhas, algumas você vai trocando. Você não fica com aquilo que você ganhou, ou que você comprou quando você casou a vida inteira, não. Porque não serve para a vida inteira. E Deus está dizendo o tempo inteiro, é coisas novas, coisas novas. E nós estamos insistindo com as mesmas coisas. Deus está falando, é coisas novas. E nós estamos fazendo do mesmo jeito. E Deus está falando, é coisas novas. E nós estamos caminhando pelo mesmo caminho. E Deus está falando, é coisas novas. A carga nunca vai diminuir se a gente não entender que são coisas novas. Coisas novas é pegar o velho e jogar fora. É pegar a roupa rasgada e jogar fora. Ah, mas essa roupa é tão boa, é tão macinha, mas está com furo, está manchada. Está furada, mas você está ali com ela, mas é porque é boa. A roupa nova não vai chegar. Porque essa roupa velha está sendo um peso na sua vida. Que você não consegue soltar a roupa velha. Deus está querendo te dar uma nova. Mas você não consegue soltar a velha. E enquanto você não soltar o velho, você não vai viver o novo. Você pode até estar achando que está vivendo novo, mas não vai viver. Porque a Bíblia fala que o nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus não é Deus que se zomba.
Porque aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. E o que nós plantamos nesses últimos tempos? Porque hoje nós estamos vivendo o fruto disso. Pensa nisso. Comece a orar ao Senhor e dizer assim: Senhor, quais são as cargas que eu preciso soltar? Quais são as cargas que estão me levando à profundidade que eu não estou conseguindo mais nem subir no rio para tomar fôlego para não morrer afogado? Que quando você está lá, você sobe, né? Você vê a pessoa afogando, ela sobe e ela desce, porque ela pega fôlego. Se ela não pegar fôlego, ela morre. E às vezes nós estamos vivendo dessa forma. Estamos só pegando um fôlegozinho para não morrer. Mas está do mesmo jeito lá dentro da água, lutando, brigando, chorando. E pega um fôlegozinho, tá bom. E Deus está falando: eu quero te dar vida. Não quero que você fique aí pegando fôlego. Eu quero que você viva. Eu quero que você caminhe. Eu quero que você ande. Mas para isso nós precisamos soltar as cargas que estão nos impedindo de viver o melhor de Deus para nós. E aí sabe o que acontece? Nós começamos a olhar para a vida dos outros e começamos a comparar. Ah, porque a igreja Fulauditão não é melhor, porque a vida de fulano é melhor, porque a vida de cicrano é melhor, porque fulano está isso, porque fulano está aquilo. Fulano está, porque ele decidiu soltar as cargas. Ele decidiu parar de olhar para os outros e olhar para ele. Ele decidiu parar de olhar as mazelas dos outros e olhar para si mesmo. Ele decidiu parar de olhar para a igreja dos outros e olhar para a sua. Entende? Quando nós fazemos isso, nós conseguimos jogar fora as cargas que estão nos impedindo de enxergar aquilo que Deus tem para nós. Porque nós não estamos enxergando, porque os nossos olhos estão para outro lugar. E Deus está falando coisas novas, mas nós estamos olhando para outros lugares. Coisas novas. Coisas novas. Você só vai viver o novo se você largar o velho. Não tem como colocar vinho novo num vasilhame velho, porque o vinho vai estragar. A Bíblia é clara quando ela fala sobre isso. Então, por que nós não estamos vivendo o novo? Já parou para pensar por que você não está vivendo o novo? Você já parou para pensar por que você não sai do lugar? Você já parou para pensar que você está plantando e colhendo a mesma coisa sempre? Será por quê? Por que todo ano você planta e colhe a mesma coisa? Será que essa plantação não está errada? Será que você não está botando a semente errada? Será que você não está deixando de cuidar dessa plantação da forma correta? Quantas vezes você já procurou ou já descobriu como que cuida daquela planta? Às vezes nós nem procuramos. Você está atolado em dívida, você nunca procurou estudar sobre finanças. Você está com problema financeiro, está com problema familiar em casa, você nunca descobriu como estudar para saber o que fazer para mudar isso. Está com problema com os filhos? Não procura. Vou comprar um livro aqui que eu vou ler como educar os meus filhos. Nós não fazemos isso, nós queremos que as coisas caiam do céu. Nós queremos que as coisas aconteçam como uma mágica. Ela não vai acontecer. Toda ação tem uma reação. E nós precisamos mudar isso para que possamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Senão o Senhor vai chegar e você vai dizer assim: ah, Senhor, é por causa disso, é por causa daquilo outro. Ah, Senhor, é porque não fizeram isso comigo, é porque não deixaram, é porque isso, Senhor. E Ele vai dizer assim: filha, pelo amor de Deus, quantas desculpas você tem? Eu quero que você guarde no teu coração essa passagem hoje, de Gálatas 6, versículo 5, que diz assim: cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Imagine, são tantas cargas. E se nós sairmos carregando a carga de todo mundo, nós não vamos conseguir caminhar. É mais fácil você dizer assim: irmão, pega a sua carga aí que eu vou pegar a minha.
Vamos junto. Vamos junto, pega essa aí, entendeu? Pega essa sua carga aí, assim a gente dá conta de carregar. Mas se cada um pegar a carga de todo mundo, nós não vamos conseguir chegar onde nós precisamos chegar. Cada um com a sua carga, juntos, nós iremos chegar aonde precisamos. Aqui no verso 7 ele diz assim: não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa planta, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno, colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Guarde isso no teu coração e aprenda a carregar as suas cargas e auxiliar os outros a carregar as cargas de cada um deles. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Pode deixar a sua carga aí, que a sua carga é leve. A sua é leve. Essas aí pode jogar fora. Fecha teus olhos. Começa a orar ao Senhor e começa a apresentar ao Senhor as cargas que você trouxe até aqui hoje. Quais são as cargas que você está carregando que não são suas? Às vezes você está carregando a carga do seu irmão de sangue mesmo. Essa carga não é sua, é dele, deixa ele carregar a carga dele. Talvez você está carregando a carga dos seus filhos, não é sua mais, se eles já trabalham, já somos de maior, a carga é deles. Deixa eles carregarem as cargas. Carregue a sua carga. Carregue aquilo que você dá conta de carregar. Se a sua carga hoje é financeira, você está endividado com problema financeiro, é porque você está carregando uma carga que não é sua. E isso traz fadiga, isso traz cansaço, isso traz tristeza, isso traz angústia, isso traz dor. Isso nos tira do foco, nos tira do propósito de Deus. Deus quer que você seja leve para você poder entrar no propósito e cumprir esse propósito com leveza. Nós não conseguimos cumprir o propósito de Deus com uma carga que nós não conseguimos carregar. E nós precisamos tirar essa carga. Nós precisamos jogar essa carga fora. Nós precisamos parar de olhar para a vida dos outros e olhar para nós. Nós precisamos parar de ficar falando da igreja dos outros e olhar para nós. Nós devemos nos focar no reino de Deus. E não no que está acontecendo nesse mundo, porque se a gente se focar nisso, nós vamos morrer. Porque o mundo realmente está vivendo em colapso. Mas se eu olhar para isso, eu vou perder a minha fé. A Bíblia diz que nos últimos dias, até aqueles que são fiéis iriam perder a sua fé. Porque ficam olhando para coisas que não é para olhar. Olha para o reino. Olha para a grandeza do Pai. Olha para a palavra, olha para os milagres que Deus fez, olha para as coisas que o Senhor está fazendo, olha para as coisas que o Senhor ainda quer fazer. Não me interessa se a outra igreja lá está assim ou não está, não me interessa. O que me interessa hoje é saber que tem pessoas que estão querendo ouvir a palavra de Deus, tem pessoas que estão precisando de uma voz profética na vida delas. Tem pessoas que estão aguardando pessoas para falar do amor de Deus para essas pessoas. Mas às vezes nós estamos com a carga tão grande que nós não conseguimos enxergar isso. Nós não conseguimos enxergar o que Deus quer fazer. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós queremos te apresentar as nossas cargas. Nós queremos soltar, Senhor Deus, essas cargas que nós estamos levando, que não são nossas, Pai.
Cargas, Senhor Deus, que nós tomamos para nós. Que muitas vezes nós tomamos até do outro, Senhor, como responsabilidade nossa e não são, Pai. Senhor, nós queremos levar a nossa carga, que é leve. Porque a tua palavra fala, me dá a tua carga pesada e eu vou te dar a minha leve. E é essa carga, Senhor Deus, que eu quero carregar, a carga da leveza. Eu quero tirar, Senhor Deus, a carga da comparação. Eu quero tirar a carga de estar olhando para a vida dos outros. Eu quero tirar a carga, Senhor Deus, da rejeição. Eu quero tirar a carga, Senhor Deus, de ficar sonhando coisas que não é para mim. Eu quero tirar a carga, Senhor Deus, de uma irrealidade. Eu quero viver o que é real, o que eu posso alcançar, o que eu dou conta de alcançar. Porque cada um tem uma medida. Senhor, quando nós andamos na nossa medida, nós conseguimos alcançar com alegria, nós conseguimos alcançar com regozijo, Senhor. Nós conseguimos alcançar, Senhor Deus, e começamos a ver o Teu mover, o Teu sobrenatural, o Senhor fazendo. É isso, Senhor, que nós queremos viver. Nós não queremos, Pai, carregar cargas que não são nossas. Nós não queremos fazer coisas, Senhor Deus, por fazer. Nós não queremos, Senhor Deus, andar na motivação errada. Nós queremos caminhar na motivação correta, Senhor, na motivação certa, porque é essa que o Senhor tem para nós. Nós não queremos olhar, Senhor, aquilo que não é para nós. Nós queremos olhar aquilo que nós alcançamos contigo, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, carregar a nossa carga, porque nós sabemos que a nossa carga é uma carga alegre. É uma carga que nós damos conta, é uma carga que nós vamos conquistando dia após dia, e isso traz alegria aos nossos corações. É essa carga que nós queremos carregar, Pai. Nós não queremos carregar a carga que traz tristeza, que traz angústia, que traz amargura, que traz vontade de desistir. Não é essa carga que nós queremos. Nós queremos a tua carga, que é leve. Coloca leveza em nossos corações, Senhor. Coloca alegria em nossos corações. Senhor, que quando nós estivermos limpando o chão, seja com leveza. Que quando nós estivermos lendo a Tua palavra, Senhor, seja com leveza, Pai. Que quando nós estivermos orando, Senhor, seja com leveza, Pai. Porque se não for com leveza, não vai funcionar. Vai ser apenas mais um ritual. E nós não queremos viver um ritual. Nós queremos viver o real, Senhor, o que é apalpável. O que é, Senhor Deus, alcançável para as nossas vidas. Vem, Espírito Santo, e traz aos nossos corações a Tua leveza. Traz aos nossos corações, Senhor Deus, a Tua palavra com clareza, Pai. Traz, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, com graça. Porque nós queremos viver com graça, Senhor. Nós não queremos viver com peso. Tira esse peso não é nosso. Essa carga não é nossa. A carga que não é minha, Senhor, eu não vou carregar mais. Eu vou carregar apenas a minha carga. Porque a minha eu consigo carregar. Vem, Espírito Santo. Fala aos Teus filhos. E manifesta, Senhor Deus, a Tua glória nessa noite. Manifesta, Senhor Deus, o Teu poder. E que eles possam conseguir identificar cada carga que eles estão carregando, que não são deles. Porque quando eles conseguirem identificar essas cargas, a leveza virá. E quando a leveza virá, Senhor, nós vamos conseguir avançar. Nós vamos conseguir avançar. Com leveza, com graça, porque quem vai abrir as portas é o Senhor, quem vai derrubar os gigantes é o Senhor, quem vai à frente é o Senhor, quem vai fazer o que precisa ser feito é o Senhor. Nós iremos apenas seguir o Teu caminho, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra e obrigado pelo Teu mover, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe nessa noite. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor bem forte? Aleluia. Aumenta um pouquinho esse som, por favor. Começa essa música novamente.
Aleluias. Você pode dizer isso para você mesmo, meu amanhã. Diga, meu amanhã será melhor do que hoje. Você crê nisso? Você crê nisso? O fardo que é seu, que é leve, é o fardo que o Senhor Jesus assim, toma o meu fardo, ele é leve, ele é suave. Muitas vezes estamos carregando coisas que não é para nós carregarmos. E eu sou prova viva disso, irmãos. Até que Deus me fez parar, até que o Espírito Santo me confrontou, até que o Espírito Santo começou a falar comigo assim, filho, você pegou coisa demais. E eu não te fiz para isso. Eu não te fiz para se matar. Pois o meu filho já morreu por você, já carregou todo o fardo, todo o peso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é teu direito. E ele carregou para a cruz o fardo, a dificuldade. E ele diz, toma meu fardo, que é suave, que é leve. É esse fardo que nós temos que carregar, o leve, o suave. É entregar a Jesus tudo. Tudo. Dizer, Jesus está aqui. E olharmos para a missão. E focarmos na missão que Ele nos entregou, que Ele nos deu. Porque o nosso amanhã, com certeza, será melhor do que hoje, se nós entendemos isso hoje. O que você acha? Está na hora de você tirar esse fardo? Está na hora de você parar de tentar carregar o problema das pessoas? Ah, mas eu tenho medo. Não tenha medo. Fale a verdade, pregue o evangelho. Porque cada um prestará conta de si mesmo para Jesus. O que você deve entender é que o fardo que Jesus nos concede, nos dá, é leve. O fardo que você deve carregar é o seu fardo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, vem por este caminho, siga-me. Vem para o meu propósito, siga-me. É isso que ele está dizendo. O meu fardo é leve. Profetize todos os dias isso. Meu amanhã será melhor do que hoje. Pastor, eu tive um dia hoje maravilhoso, mas eu quero declarar, o teu amanhã será melhor. Cada vez que você for largando os fardos que não são seus, os teus amanhãs serão muito melhores, muito melhores. Muito melhores. O que eu vejo Deus fazendo é colocando a igreja nos trilhos. Dizendo assim, olha, isso aqui não é para você carregar, isso aqui não é para você. Vamos tirar isso aqui, vamos limpar isso aqui. Tem muita moda aqui, tira esse negócio de moda. E vamos colocar vocês no trilho, porque o meu fardo é leve. E eu vejo Deus fazendo isso, irmão. Eu vejo Deus fazendo isso. Eu vejo Deus trazendo a igreja ao verdadeiro evangelho. Eu vejo Deus trazendo a igreja, através do seu Espírito Santo, a uma verdadeira palavra, a um viver verdadeiro. E não simplesmente, queridos, viver uma emoção, uma empolgação. Deus está nos levando a vivermos, Pai. A vivermos o seu evangelho, o evangelho que Ele nos ensinou. A vivermos a sua palavra. Música é bom. Louvor é muito bom. Sabe... estar celebrando é muito bom, mas não existe nada melhor do que a palavra, do que viver essa palavra. É isso que precisamos. E viver a palavra. E para viver a palavra temos que buscar ao Senhor. Temos que orar. E sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo isso. Nós estamos construindo isso em oração. Nós estamos construindo isso em jejum, para sabermos, queridos, que o fardo
que é nosso, ele é leve. Que o Senhor nos deu, ele é leve. E tudo o que fizermos, façamos com alegria, como para o Senhor. Eu tenho percebido que nós estamos redescobrindo o poder dessa palavra. Temos que descobrir o poder da oração, temos que descobrir o poder do jejum, e é isso que precisamos, queridos. Eu vou repetir, luzes é muito lindo, um louvor é maravilhoso. Sabe, queridos, uma igreja grande é maravilhoso, tudo é maravilhoso, ok. Mas não há nada melhor do que viver essa palavra. Nada disso é melhor do que a palavra. Nada disso é melhor do que essa palavra. Oh, aleluia. Deus falando com você. O fardo é leve. Você pode cantar se você quiser. Oh, aleluia, Senhor, graças te damos. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Que exortação tremenda. Quando Paulo escreve aos Coríntios, e ele diz que quando tomamos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor. Nós proclamamos abertamente e reconhecemos diante de Deus e de todo mundo, até que ele venha. Até que ele venha. E tem uma coisa que eu quero dizer para você: ele voltará. E não esqueça, estamos vivendo os últimos dias. Eu posso imaginar o céu se preparando para esse dia. Oh, aleluia. Ele diz: aquele que comer esse pão indignamente, isto é, de forma indigna e irreverente, sem levar em consideração tanto aquele que instituiu quanto o objetivo de sua instituição, será culpado de profanar aquilo que representa o corpo e o sangue do Senhor. Então ele diz que cada um examine a si mesmo. Uma vez um pastor disciplinou um irmão, dizendo para ele: você está proibido de ceiar. Você vai ficar 3 meses sem ceia. Irmão, vou falar uma coisa para você. Pastor nenhum pode proibir um irmão de tomar a ceia do Senhor. Homem nenhum nessa terra. Porque a ceia do Senhor não é do pastor, não é da igreja, é do Senhor. E a palavra está dizendo assim: ó, preste atenção, não come indignamente, que cada um examine a si mesmo, pois quem come e bebe tão indignamente como aqueles de Coríntios o faziam, come e bebe juízo para si.
Aqui não é uma proibição, aqui é uma orientação, você está entendendo? É uma orientação, então eu não posso usurpar uma autoridade que não é minha, mas eu tenho o direito e o dever de avisá-lo. Avisá-lo para que você possa se examinar. Porque se ele conhece a natureza e o objetivo da instituição, e se é de seu próprio desejo e intenção cumprir ela plenamente, então que ele venha, que ele se examine. Porque senão você vai comer e beber para o seu próprio juízo. E ele diz, sabe por quê? Porque há muitos doentes e enfermos no meio de vocês. É por isso. Porque estão fazendo por fazer indignamente, irreverentemente, e sem o temor, e sem entender. Então, que nós possamos examinarmos a nós mesmos. Se estamos cumprindo isso, se estamos vivendo isso. Paulo exorta os coríntios, e ele diz claramente. Ele estava fazendo tudo de qualquer jeito, mas Paulo diz, olha, presta atenção, vou ensinar vocês, eu vou instruir vocês. Ele diz, porque eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, Jesus deu graças. Senhor, nós apresentamos diante de Ti o pão, essa mesa, Senhor, e consagramos para esse tempo, para esse momento. Senhor, este pão, que é o Teu corpo entregue por nós. Este pão que representa o Teu corpo, Senhor, que foi entregue por nós, nós consagramos. Amém. Ele pega o pão e ele parte, e ele diz, este é o meu corpo que é entregue por vós. Jesus entregou a sua vida por mim, por você. E ele continua. Ele diz que ele pegou o cálice e ele diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem. Em memória de quem, gente? Em memória de Jesus. Em memória de Jesus. E ele diz, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Fecha teus olhos, baixa tua cabeça. Esse autoexamine agora. Esse é algo que você sinta que lhe impede de participar da ceia do Senhor, desse momento tão precioso. Arrependa-te. E deixa o Senhor limpar o teu coração, deixa o Senhor, sinta-se perdoado e venha. E faça parte do corpo e do sangue de Cristo. Eu vou pedir 2 pastores, por favor, que venham à frente e me ajude aqui para entregar a ceia do Senhor. Os 2 pastores, por favor, 2 pastoras, pode ser 2 pastoras, não tem problema, venham, me ajudem. Vocês podem sair dos seus lugares e entregar. Pode sair e entregar aqui. Pode ir, pastora Alessandra. Vá, entregue. Não precisa sair do seu lugar. Nós vamos até você. Agora, os pastores vão até você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Oh, medite na palavra, ouça a voz do Espírito Santo falando com você. Paulo escrevendo aos Coríntios diz,
porque eu recebi do Senhor na noite em que Cristo foi traído. Também vos entreguei. Que Jesus, ao tomar o pão, deu graças e o partiu, dizendo: este é meu corpo, que é entregue por vós. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo, te agradecer porque o Senhor tem nos dado a graça, que o Senhor tem nos perdoado, e que o Senhor, através do teu Filho Jesus, tem firmado a promessa com o teu povo de um dia voltar para nos buscar. E até que esse dia venha, cumprimos a tua ordem, celebramos a ceia do Senhor. Pois na noite em que Cristo foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças e o partiu, dizendo: este é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Este é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos podem participar. Oh, aleluias. Glória a Deus. Um irmão e uma irmã, um irmão ou uma irmã, se desejar, faça uma oração. Levante a tua voz bem alto e faça essa oração. Aleluia! Tomando o cálice, ele disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso, pois todas as vezes que comerem e beberem, façam isso em memória de mim. Repetindo, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ele virá para buscar a sua igreja. Ele virá para nos buscar. Ele virá para nos buscar. E este é o sinal. Esta é a promessa. Isso é o que testifica a promessa. Ele virá para buscar a sua igreja. Todos podem participar. Aleluia! Oh, aleluia! Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós esperamos a Tua volta, Senhor. Por isso praticamos a ordem que o Senhor nos deixou, a ceia do Senhor. Tomamos o pão e damos graças, pois é o Teu corpo, Senhor, que foi entregue por nós. Tomamos o cálice, Senhor, e bebemos, porque é o Teu sangue que foi derramado por nós. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Oh, Senhor, esperamos a Tua volta. Esperamos a Tua volta, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, vem. Ah, Senhor, celebramos a Tua ceia até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que a trombeta toque, até que sejamos arrebatados,
até que encontremos com o Senhor nos ares, para celebrarmos a última ceia com o Senhor. Oh Senhor, te somos gratos, te somos gratos, te somos gratos. Quantos podem dar um brado de vitória ao Senhor aí? Oh, se você o ama, se você o ama. Aleluias, glória a Deus. Senhor, te damos graças por esta noite, te damos graças por essa celebração, te damos graças, Senhor, pela vida de cada um que aqui chegou. Te damos graças, Pai, te damos graças, Pai, porque estamos vendo que o Senhor está balançando a figueira, pois a tua palavra diz que chegaria um dia, um momento, em que muitos não aguentariam, não conseguiriam ouvir a tua palavra, a tua verdadeira palavra, e se afastariam. Mas, Senhor, nós queremos ouvir a tua correção, nós queremos ouvir, Senhor, a tua palavra, pois mais dura que seja, mas é porque sabemos que o Senhor nos ama. Senhor, traz avivamento nesses 40 dias, traz restauração, traz cura, traz alegria à tua igreja de te servir, de entregar o melhor. Senhor, que essa ceia seja isso, signifique isso, Senhor, essa aliança, essa alegria, a certeza que o Senhor voltará para nos buscar. Senhor, dá uma semana de vitória, de provisão, de conquista à tua igreja, ao teu povo. Senhor, em nome de Jesus, te apresentamos também a vida do pastor Laírton nas tuas mãos. Ah, Senhor, cumpre o teu propósito na vida dele, traz restauração e cura, em nome de Jesus, é o que nós desejamos. A cada um que está enfermo, se encontra enfermo neste lugar, Senhor, na tua igreja. A cada ovelhinha que se encontra, Senhor, doente no hospital, não sei onde estão, Pai, não sei onde estão. Mas eu sei que Tu és o Deus que cura. E hoje nós declaramos cura, Senhor, em nome de Jesus. Pois a Tua palavra diz que nenhuma praga chegará na tenda dos Teus filhos. Hoje, Senhor, quebra as cadeias. Hoje, Senhor, muda a história de muitos que nos ouvem agora. Muda a história, Pai amado, de as pessoas que estão aqui. Muda, Senhor. Senhor, que essa ceia tenha quebrado, Senhor, todo espírito de esterilidade. E que haja visão do Teu reino, multiplicação, visão do Teu reino para alcançar, para avançar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. E que nós sejamos tomados, Pai, pelo Espírito Santo. Que nós sejamos tomados, Pai amado, com o sentimento de pressa, para alcançar o que o Senhor colocou em nossas mãos, que o Senhor determinou para nós. Senhor, enquanto muitos estão buscando tesouros nessa terra, nós queremos a Tua presença, Senhor. Nós queremos ser guiados por Ti. Nós queremos caminhar os Teus caminhos. Nós queremos viver, Senhor, a Tua vontade. E nós desejamos, Pai, almejamos que o Senhor nos use. Que o Senhor nos use de maneira poderosa. Que o Senhor use a cada pastor desse ministério, a cada líder desse ministério, a cada coordenador, a cada discípulo e discípula deste lugar, Senhor, discípulo e discípulos Teus, Pai. Que haja, Senhor, uma metanoia, uma mudança de mentalidade, e que Teu Espírito Santo tome de forma palpável cada vida, tome cada espaço deste lugar, e que Tua festa,
Que o teu rio corra neste lugar, Senhor, levando vida, levando esperança àqueles que perderam e àqueles que não têm esperança. Que nós possamos levar a esperança que é teu Filho Jesus a essas pessoas. Senhor, clamamos a Ti, que primeiro faça em nós, derrama paixão, amor por almas em nossos corações. Senhor, nós só temos a Te pedir que nos ajude, que nos fortaleça, que nos anime, que nos capacite e que tenhamos visão e foco da missão que o Senhor nos entregou, desde a criança ao mais adulto, ao mais velho. Dá sonhos, sonhos com almas, sonhos, Pai amado, e direção para que tua igreja cumpra o teu propósito. Nos expede para os nossos lares, Pai. Certos, Pai, de que o Senhor nos chamou. E que nós hoje assumimos o nosso fardo, que é leve, o fardo que o Senhor colocou em nossos ombros. Este é o fardo que damos conta de carregar, para que possamos ajudar outros, Senhor, a também carregar os seus fardos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por esta semana. Obrigado por este dia. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a bendita consolação do Espírito Santo seja contigo, meu irmão e minha irmã, e com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todo sempre. E a igreja do avivamento dá um brado de vitória ao Senhor. Deus te abençoe. Vamos para casa, uma semana de vitória.